Fala pessoal, tudo bem com vocês? Troca no comando técnico do líder do Brasileirão. Eduardo Cudê foi embora e Abel Braga vem aí. Um bastidor político fervendo. E agora? Qual a projeção para o Inter para a sequência da temporada? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a direção colorada. Pelo menos foi a manifestação do presidente Marcelo Medeiros no final da tarde de segunda-feira, dizendo que não esperava essa tomada de decisão que partiu do próprio treinador argentino. Eduardo Cudê, segundo Marcelo Medeiros, após a partida contra o Coritiba, depois da entrevista coletiva, inclusive, comunicou a diretoria de que estava aceitando a proposta do Celta de Vigo da Espanha para comandar um time na Europa, que era um sonho que ele tinha e tudo mais, e estava deixando nesse momento o Internacional. Isso é apenas uma parte da história toda. E talvez a história toda a gente nem tenha conhecimento, porque tem muitas coisas estavam acontecendo nos últimos tempos dentro do Internacional e que a gente precisa entender o contexto, né? O Eduardo Cudê, assim como o Jorge Sampaoli faz no Atlético Mineiro, já fazia no Santos, ele publicamente vinha cobrando reforços da diretoria. Vinha reclamando de que o seu elenco era curto e isso gerou uma celeuma em noticiários e na crônica esportiva lá no Rio Grande do Sul, de que o treinador estava criticando publicamente o seu elenco. Isso realmente às vezes não costuma pegar muito bem no vestiário. Mas isso, não sei se é uma tônica dos técnicos estrangeiros, mas é algo semelhante, né, entre esses dois argentinos, aí, o Sampaoli e o Cudê. Ele vinha para a entrevista coletiva e dizia, e teve uma recente que eu participei inclusive, que era nítido. Ele dizia que quando o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, essas equipes, elas perdiam jogadores, como muitas, ou praticamente todos os times estão perdendo por conta da Covid, por conta de lesões, por conta do calendário, ele dizia que essas equipes tinham como manter o nível técnico, e ele não. E que era muito claro que ele não conseguia manter o mesmo nível. E aí tudo bem, tem o agravante, né, de você perder um Paulo Guerreiro, um Gabriel Bosquilha e um Renzo Saravia na lateral direita. Ou seja, 3 titulares em que, obviamente, a reposição não é a mesma. No caso do Guerreiro, ele ainda descobriu o Galhardo. Mas no caso do Saravia, ele ainda descobriu o Heitor, que é um menino da base que estava arquivado, porque o substituto imediato era o Rodinei, que no nível de comparação, né, entregava muito menos do que o Saravia. E no caso do Bosquilha, ele teve que mudar novamente o escopo do time. E com algumas dificuldades, começou a perder pontos importantes, estava sendo criticado por uma parte da torcida e por uma parte da imprensa pela perda dos Grenais. Ele não venceu nenhum dos confrontos que disputou contra o Grêmio de Renato na temporada, na Libertadores, no Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, ele não conseguiu vencer. É um retrospecto muito ruim e essas coisas fazem diferença. Mas assim como eu, pelo menos de minha parte, falei que isso era muito pouco para o Grêmio imaginar que vivia uma condição muito tranquila por somente vencer os clássicos regionais contra o seu arquirrival, convenhamos que o tamanho do Inter ele é muito maior do que uma disputa com o seu rival, que no Brasileiro, por exemplo, vale os mesmos 3 pontos. Na Libertadores, ok. A chegada na segunda colocação na fase de grupos foi prejudicial, porque o Inter já pega um Boca Juniors agora nas oitavas. Isso aí, ok. Agora, no Gauchão, no Brasileiro, a perda do Grenal, eu sei que isso faz diferença para o torcedor, mas você tem que olhar o todo. Você tem que olhar o trabalho e tem que olhar a perspectiva. E era um time classificado, é um time classificado para a próxima fase da Libertadores, classificado na Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. Com outras equipes tendo um elenco superior, como o Galo, como o São Paulo, como o Palmeiras, como o Flamengo. E o Inter é o líder. Então você precisa entender esse contexto. E as reclamações públicas do Cudê, elas desagradaram parte da torcida. O vestiário não tem informação, mas internamente os dirigentes sim. E o Inter vive um processo eleitoral para troca de presidente que está prejudicando demais. E isso é corriqueiro.
Infelizmente, não só no Inter, não é uma exclusividade do Inter, em vários clubes isso acontece. E por conta disso, o Rodrigo Caetano, por exemplo, ninguém falou com ele ainda, é o diretor executivo de futebol, se ele vai permanecer na próxima gestão. Inclusive, há uma informação que vem daqui de São Paulo que ele está sendo pretendido para trabalhar no Tricolor Paulista no ano que vem. E no ano que vem não é depois de fevereiro, é agora, em janeiro. Ou seja, quando os campeonatos começam a ficar na sua reta final, o diretor executivo que montou esse elenco, que é o cara que manda no futebol do Inter, poderia estar trocando o Inter pelo São Paulo. O vice de futebol, Alexandre Chaves Barcelos, simplesmente saiu da diretoria de futebol para se candidatar à presidência. Isso desagradou demais o Eduardo Cudê. Então essa relação, o cara que contratou o Cudê, que foi o Roberto Melo, já não está mais lá. Essa relação dos dirigentes não gostarem dessas cobranças públicas do técnico por reforços e do treinador não gostar também dessa bagunça que virou o clube por conta de uma preocupação com o aspecto político e não com o resultado dentro de campo, desagradou o técnico. E eu acho que o Cudê também não é burro a ponto de largar um time que está na liderança e com chances de ser campeão. É óbvio que ele olhou o contexto. Primeiro, ele não devia estar confortável com várias situações. Talvez viu que a perspectiva não fosse boa. Tem todo um segundo turno pela frente. Os reforços não vão chegar e o elenco que ele tem é esse. Talvez ele tenha enxergado que seria muito difícil se manter no topo. E mesmo assim, mesmo ele se mantendo no topo, ele ainda é cobrado. Porque põe um musto lá no finalzinho do jogo e críticas são naturais, né? As críticas, elas acontecem, mas mesmo assim o cara tá sendo cobrado a ponto de pedirem a cabeça dele porque ele não ganha um Grenal. E ele tá vendo que o Flamengo, por exemplo, que tem todo esse elenco, que tá disputando o título também, demitiu o técnico, porque tomou uma goleada. Então o Cudê, imagino eu, tá? É uma leitura. Ele deve ter pensado o seguinte: talvez eu não consiga ser campeão com esse elenco. Não vão me dar reforços. O clube está muito mais preocupado com outras coisas do que o vestiário e o dentro de campo. Se eu cair na Copa do Brasil ou na Libertadores, eu tô fora. Ele deve ter pensado isso. E aí vem uma proposta de um clube da Europa, um time que disputa, na verdade, fugir do rebaixamento na Liga Espanhola. Tudo bem que o campeonato recém começou na La Liga, mas está lá embaixo, está na zona do rebaixamento, o Celta de Vigo. Já foi um pouco mais protagonista em anos recentes, não nesse momento, mas vai lá, paga em euro, talvez a pressão não seja a mesma, vai ter uma inserção na Europa, o mínimo que ele conseguir com o Celta daqui a pouco ele pode chamar a atenção de um outro clube. Nós vivemos uma bagunça no nosso país por conta da pandemia e de como nós tratamos ela. Nós vivemos uma bagunça nos nossos clubes, por falta de convicções e por processos eleitorais que dificultam muitos processos. E aí o treinador deve ter pensado que eu vou me embora. Concordo com isso? Não, eu não gostaria de ver o Cudê longe do Inter nesse momento. O cara estava fazendo um bom trabalho, o cara tinha chance, acho que ele tem boas chances por esse campeonato em aberto, por dificuldades que todo mundo está enfrentando, por ele ter encontrado soluções quando ele perdeu jogadores importantes. E por estar fazendo um trabalho interessante aqui, ele teria uma boa perspectiva. Agora, eu não posso julgar o cara que opta por ir para um mercado mais organizado do que o nosso. Não dá. E aí, olha que coisa interessante, hein? Antes do anúncio oficial, que na verdade só aconteceu nessa entrevista coletiva, da saída do Eduardo Cudê, já tinha especulação de que Abel Braga seria o novo técnico. E sim, resta apenas o anúncio oficial. Por quê? Porque a presidência hoje, exatamente por conta dessa mudança, precisaria acenar com um técnico que ficasse no clube até fevereiro, ou seja, por 4 meses. Menos até, né? Que novembro já começou. Não seria qualquer treinador. Muitos técnicos não pegam em meio de temporada. O Abel Braga era um desses técnicos, mas ele mudou um pouco a sua, não sei porquê, a sua gestão de carreira de uns 2 anos para cá, pegando inclusive algumas barcas furadas, aí, como a do Cruzeiro, que foi péssimo realmente. Ele ficou muito pouco tempo lá, mas ninguém deu certo no Cruzeiro. Mas antes ele não conseguiu entregar o que o Flamengo queria, e mesmo que o Jesus tivesse recebido alguns reforços, não dá para comparar, né, o trabalho que fez o Jorge Jesus no Flamengo em relação ao Abel Braga. E eu acho que o Abel ficou um pouco mordido com isso e tentou pegar o Cruzeiro para
recuperar o Cruzeiro e não conseguiu. Depois ele assume o Vasco e ele também fica muito pouco tempo no Vasco. Em 14 jogos tem só 4 vitórias. Ou seja, se a gente for voltar um pouco, faz um tempo que o Abel não faz um bom trabalho. Eu acho que o Abel é um grande cara, é maravilhoso conversar com ele, é um sujeito espetacular, que tem enormes serviços prestados, não só ao futebol, mas ao próprio Internacional. É um ídolo do clube, tá na história do clube por tudo que ele fez. E eu tenho certeza que ele, identificado como pode resolver muito essa questão da blindagem, do aspecto político, dessa crise, né, de ambiente com os jogadores. Ele tem tamanho para isso. Ele vai na conversa conseguir resolver muitas coisas. Minha dúvida é se taticamente ele vai conseguir fazer o time jogar, com a necessidade que o futebol exige hoje. Essa é a minha dúvida. Mas não vou emitir nenhum preconceito aqui. Estou apenas analisando o momento do Abel. Não me parece interessante você trocar o Eduardo Cudê, que é um cara que foi campeão argentino pelo Racing, de ótimas ideias, um cara que realmente fez o Inter jogar e ser líder da competição, mesmo com um elenco inferior aos seus concorrentes, por um técnico que já está há algum tempo no mercado e que não vem de bons trabalhos. Não me parece que a ideia seja interessante nesse momento. Mas ok, vamos respeitar a história do Abel e esperar que ele consiga levar o Inter até o final do ano com algum título. E se ele conseguir até o final do ano, a gente fala até o final da temporada, né? Até fevereiro. E se ele conseguir, o seu contrato automaticamente será renovado para a nova gestão. O ideal seria você entrar num consenso com os candidatos, né, para definir um nome e dizer, esse aqui, seja comigo, seja com você, fica até o final do ano que vem. Como isso está impossível, o consenso está impossível dentro do Inter, então tem que ser um cara até o fim de fevereiro, com essa cláusula aí de que ele ganhando, ele renova o contrato por mais uma temporada. E aí, o que vocês acham disso? Saída do Cudê e chegada do Abel? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!